crente vivo nessa casa. Aleluia. Meus irmãos, estou feliz de estar mais uma vez na cidade de Barra do Corda. Estou feliz de estar aqui para servir a vida dos irmãos. Eu glorifico a Deus pela vida da pastora Suelita, pastorina, que confiou a minha história de estar aqui para ser bênção de Deus sobre a sua vida. Aqui não tem ninguém maior ou menor. Nós somos adoradores daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Meus irmãos, estou feliz também de estar revendo meu amigo pastor Isaías. Aleluia, está aqui. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Marcelo, né? Deus abençoe a vida do meu querido irmão pastor Sansão. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos que estão na minha retaguarda, pastores, obreiros do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, que deixou o seu aposento para estar aqui nessa noite. E eu aprendi algo com Deus na minha caminhada, que Deus não despede ninguém de mão vazia. Não aceite sair deste lugar da mesma forma que você chegou. Eu posso sentir a presença desse Deus. Você pode se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Saiba que Deus não está à procura de aparência, de cargo, de posição. Ele quer você para Ele por inteiro. Anavaste placamando fossai. Deus está nesse lugar. Ele te conhece, Ele que te trouxe aqui, porque Ele tem algo poderoso para a sua vida, para a sua história. Como é forte sentir a presença de Deus nesse lugar. É porque aqui tem adorador neste lugar. Tem alguém que vem reverenciar ao Deus que é verdadeiro, ao Deus que pode tudo, ao Deus que opera o que Ele quer operar. Então saiba, nesta noite, Deus, Ele te conhece o teu coração. Meus queridos irmãos, abra as vossas Bíblias no livro Evangelho qual escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Aleluia. O livro de Marcos, capítulo de número 5. Aleluia. Maravilhas de Deus. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Louvado seja teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Amém? Todos acharam? E vai dizer assim a palavra do Senhor. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amarrá-lo. E sempre noite e dia ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e se cortando com pedras. Mas quando ele viu a Jesus ao longe,
correu e o adorou, e clamou em grande voz e disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo 13. Imediatamente Jesus lhes deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. Versículo 18. E entrando ele no barco, suplicava o que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com ele. E todavia Jesus não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilhavam. Podeis assentar nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos adiante de uma mensagem poderosa da parte de Deus, aonde nós podemos ver algo sobre a vida de um homem que vivia na terra de Gadara. Para que você entenda nessa noite, Gadara era uma das cidades de Decápolis. Decápolis é chamada Decápolis porque era uma província de 10 cidades de gentios, e era uma terra de um povo pagão. Nós formos estudar, era um povo que vivia a uma vida pagã, e este homem, ele vivia na terra de Gadara, na cidade de Gadara. Desta forma em que nós vemos, a primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração, aleluia, que a terra em qual ele vivia era uma terra totalmente diferente da terra que Jesus vivia, que era na Judeia, que era diante dos judeus, a forma, o costume, aleluia, ou seja, era uma terra estranha. Entenda algo nessa noite que me chamou a atenção, algo que Deus ele falou à minha vida, é que a graça de Deus, ela sempre vai ir além daquilo que o homem pode ir. Algo que Deus falou ao meu coração, que a graça de Deus, ela sempre irá fazer aquilo que o homem não pode fazer. Por que a graça de Deus, ela foi além? Porque os fariseus da época, a lei não foi lá pregar ou levar para aquele homem a libertação, mas nós vemos a graça de Deus atravessando de um lado para o outro por causa de alguém que estava de lá, em uma terra pagã, em uma terra estranha. Mas Deus, quando quer encontrar com alguém, não importa a terra que você esteja, Ele vai atravessar para encontrar com a tua vida, porque Ele tem, eita glória, eu sinto Ele tem desejo pela tua vida, e Ele vem de encontro para a sua história. Aleluia! Nós podemos observar que a graça de Deus, ela vai além daquilo que o homem pode descrever. A graça abrange não só para os judeus,
mas para todos os gentios. Entenda que a vida daquele homem não é diferente da minha vida lá no passado, não é diferente da tua vida lá no passado. Outrora, nós que estamos aqui, aleluia, nós que entregamos a vida a Cristo, nós vivíamos como este homem, em uma terra estranha, de forma aprisionado, mas de repente a graça de Deus vem de encontro à minha vida e à tua vida, aonde para muitos era, acabou, é um projeto falido, aqui não vai dar em nada. A graça chega, pega na mão, tira do lamaçal do pecado, liberta, restaura, aleluia. Um dia nós estávamos lá fora, mas a graça estendeu a mão e disse: chega de viver em terra estranha como pagão. A partir de hoje, receba a vida de Deus, receba a restauração de Deus, receba o renovo de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Eu observo a vida deste homem e nós podemos fazer uma comparação. E a terra que ele vivia, a uma terra pagã, uma terra estranha, pode-se dizer a vida de alguns que está aprisionado no mundo lá fora. E muitos de nós não temos esta coragem de atravessar de um lado para o outro para levar a graça para alguém. Entenda algo nesta noite, aleluia. Se a lei, a religiosidade não fizer e não ir de encontro a alguém que está lá preso na terra estranha, Deus levanta alguém, coloca graça e leva até lá. Eu vou falar de novo. Tem muita gente sentada ali em cima de altar, só vai para a igreja e volta para casa, não prega para ninguém, não fala de Cristo para ninguém, e sabe que do outro lado tem alguém precisando de um encontro com a graça e não tem coragem de pregar. Mas entenda nessa noite, Deus vai levantar alguém como eu e você, coloca a graça, levar em uma terra estranha para dizer que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus traz uma nova vida. Porque vem a pergunta, irmãos. As pessoas estão muito presas em si mesmas, presas naquilo que acham. Mas quem carrega a graça de Deus não guarda só para si. Ele vê o drogado, ele se compadece dele. Ele leva a libertação para ele. O drogado está na terra estranha, mas nós temos uma vida eterna e vamos levar para ele esta vida eterna. Aleluia. Saiba nesta noite, por sua causa, Jesus atravessa o que tiver que atravessar para mudar o quadro da sua vida. Por sua causa, aleluia, Jesus quebra protocolo de religião, de placa de igreja para tocar na sua vida. Entenda nesta noite, placa de igreja não muda a vida de ninguém, mas a graça derramada por Ele, através da cruz do Calvário, te alcança nesta noite. E hoje nós estamos vivendo esta graça neste lugar. Você tem livre-arbítrio, livre liberdade de dizer: eu te adoro, Jesus. Entrega a vida a Ele nesta noite, porque Ele vem ter um encontro com você. Mas agora nós observamos algo nessa noite. A vida que este homem enfrentava na terra de Gadara. Vamos olhar para algo de forma a história deste homem. Veja que este homem, ele vivia uma vida, a prisão, à mercê de uma guerra espiritual. Presta atenção, aleluia. Ele vivia debaixo de uma guerra espiritual e estava aprisionada por ela. Isso nos mostra que a guerra
espiritual, ela não começa no plano natural, mas ela começa nos lugares celestiais, nas zonas celestiais. Como disse Paulo, ele disse que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, potestades que estão nas zonas celestiais. Então entenda nesta noite que a guerra primeiro começa lá em cima e reflete aqui no natural. Observa este homem, ele estava dominado por demônios, por espíritos malignos, só que aí esta guerra espiritual refletia na vida dele de forma violenta, como está escrito na palavra. As correntes não podiam prender, os grilhões não podiam parar ele, e ainda vai dizer que ele ficava dentro dos sepulcros se ferindo com pedra. Então entenda nessa noite que a guerra espiritual, ela reflete no natural e está fazendo uma prisão sobre a vida dele. Nós precisamos entender que a sua batalha espiritual não começa aqui, começa lá. Então para você vencer, não é aqui, primeiro se vence lá, através da sua oração, através do encontro com a graça, através de uma vida diante de Deus, aonde Deus está dizendo para você, Ele veio hoje encontrar na tua vida para te dar vitória sobre a tua vida espiritual. Agora nós olhamos e vemos algo. A guerra espiritual refletia neste homem de forma que ele nada se prendia, nada podia amarrar a ele. E a Bíblia nos conta que ele ficava dentro das cavernas, dentro dos sepulcros. Ou seja, nós podemos ver que no dia de hoje não está diferente como aquele homem está vivendo. E pode dizer que tem muitas pessoas que entregou a vida a Cristo um dia, mas hoje está à mercê de uma guerra que está aprisionando a história dela. Eu vou falar mesmo. Tem muitas pessoas que precisam se libertar, mesmo um dia levantando a mão para Cristo. Por quê? Porque a guerra espiritual já dominou, está refletindo no natural, e está como aquele homem se escondendo no escuro, dentro de um quarto fechado. A depressão está matando, a depressão está corroendo, e tem muitas pessoas se ferindo dentro de um quarto. Nunca se houve um tempo de tanto jovem que está se cortando, se ferindo, à mercê de uma guerra espiritual, de um domínio espiritual. Entenda nesta noite, Jesus tem poder de libertar a tua vida da depressão. Jesus tem poder de libertar a tua vida da opressão maligna. Ele tem poder de arrancar a doença. Ele tem poder de arrancar a enfermidade, porque Ele vem de encontro à tua vida. Eu posso afirmar a você nesta noite que tem muitas pessoas que estão à mercê de uma guerra e está preso dentro de um quarto fechado, dominado, aonde a vontade é de acabar com tudo, aonde a vontade é de destruir a própria vida. Tem muitas pessoas que até dá glória, se alegra, sorri na frente das pessoas, mas está sob domínio de legião de demônios, de espíritos malignos, principalmente quando entra dentro do quarto fechado. Eu quero te dizer nesse dia de hoje, Jesus naquele dia, Ele disse aos discípulos no capítulo de número 4, aleluia, Ele disse, passemos para o outro lado da margem. Por quê? Jesus sabia quem estava do outro lado e quem precisava de libertação. E nesta noite, diferente de alguém que foi até Jesus para ser curado, hoje não foi você, hoje é Ele que vem de encontro à tua vida para trazer libertação na tua história. Hoje é Ele que vem para tocar onde você não está conseguindo se libertar. Hoje é Ele que vem te arrancar do meio que você está vivendo, aonde você não está conseguindo viver.
placebo me defaçai. Aleluia. Aleluia. Nós vivemos há um tempo que o ser humano está dominado pelas guerras. E essas guerras fez dele uma prisão, aonde a vontade é de desaparecer e de sumir. Eu já vi muito crente falar isso. A minha vontade é nem de viver mais. Se você chegou aqui com este desejo, hoje Jesus já jogou por terra este sentimento, porque Ele tem vida verdadeira para a tua história. Aleluia. O que a lei não fez, o que a religião não fez, a graça vem de encontro à tua vida hoje. Aleluia. Aquele homem, pelas próprias forças dele, nunca poderia sair da situação que ele se encontrava. Às vezes você está aqui dizendo: irmão, eu não tenho força para sair desta situação que eu estou vivendo. E é por isso mesmo que foi Jesus que veio encontrar com você hoje, para dizer: agora você não dá conta, mas eu posso por você. Eu vou arrancar você desta tribulação. Eita glória, eu vou arrancar você desta prisão que está acorrentando a tua vida. A depressão não pode te matar. O diabo não tem poder na tua vida, porque a graça chegou primeiro. Jesus, Ele chegou primeiro. Aleluia. Nós podemos ver que a vida daquele homem era uma vida aprisionada pelas trevas, de uma forma que a mão humana jamais poderia fazer algo por ele. Aleluia. A vida dele necessitava do sobrenatural de Deus. A vida dele precisava de algo além da medicina, algo além do consentimento do homem, para que ele recebesse uma mudança de vida. Então saiba algo nesta noite: aquele homem vivia em uma terra pagã, em uma terra amaldiçoada, em forma porque idolatrava, uma terra que não reverenciava a Deus. Só que saiba, é por isso mesmo que Jesus ele veio, foi para quebrar todo tipo de protocolo criado na face da terra, para alcançar quem está de fora, para trazer ele para o meio, para dentro, chamado povo igreja, povo escolhido por Deus. Então saiba nesta noite, cada qual de nós que estamos aqui somos de algum lugar. Deus foi lá, te buscou, te trouxe aqui hoje para dizer para você, aleluia, que o que você não pode, a graça dele pode. O que as tuas forças não pode, a graça dele pode na tua vida. Então saiba, lá na cruz do Calvário, vai dizer o apóstolo Paulo que todas as bênçãos espirituais foram conquistadas por intermédio de Jesus Cristo. E saiba, a graça já conquistou a tua libertação. Hoje é dia de tomar posse desta libertação, hoje de tomar posse da vitória conquistada na cruz sobre a tua vida e sobre a tua história. Aleluia. Se nós observarmos que este homem ele vivia desta forma, aonde as tentativas já tinham sido abandonadas. Quem tentou amarrar ou aprisionar já tinha desistido até de amarrar e prender a ele. Ou seja, não adianta mais. Acabou para ele. Vivia longe da sua família, porque todos tinham medo dele. Vivia em sepulcro, em cavernas. Vai dizer alguns historiadores que nas cavernas ele se alimentava de vísceras. Mas eu digo que a Bíblia está dizendo, ele se feria. A guerra que ele enfrentava estava sob alto domínio das trevas. Mas saiba algo nesta noite: Jesus, quando ele tem desejo pela vida de alguém,
não precisa nem de você ir até Ele. Ele vai até você. Outrora, alguém olhou para mim e para você. Já tentei de todos os jeitos. Não adianta mais. Outrora nós era como a vida deste homem. Lá no mundo, lá fora, aprisionado por legião de demônios. Aonde alguém um dia olhou para mim e disse: um dia vamos só saber da notícia que alguém matou. Mas quando Jesus tem desejo por alguém, a graça de Deus vai chegar primeiro. Ele foi de encontro à minha vida como foi de encontro à sua hoje. E te trouxe aqui para te lembrar que Ele chegou primeiro na sua vida. Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele, o amor dele prevalece primeiro. Eita glória, o amor dele veio primeiro na sua vida. Antes de você amar Ele, Ele te amou primeiro. Antes de você querer a Ele, Ele te quis e te quer primeiro. Aleluia. Saiba nesta noite, Jesus, Ele colocou um valor sobre a tua vida. Ele não abre mão da tua vida. E por causa de você, Ele veio para libertar, Ele veio para sarar, Ele veio para segurar na tua mão hoje e dizer: eu entro na tua casa, eu entro na tua vida, eu entro na tua família, eu quebro os grilhões, eu quebro as correntes, eu arranco os espíritos malignos e trago uma nova vida sobre a sua história. Aleluia! Aleluia! Aquele homem era um projeto falido aos olhos humanos. É o mesmo quando alguns veem algum deitado nas calçadas, bêbados, drogados. Alguns olham e falam: olha aí, o fim já está decretado. Mas uma coisa eu te falo: quem decreta o fim é Cristo. Quem dá a última palavra é Deus. Eu sei que eu estou diante de homens de Deus nesse lugar. E se cada um de nós fosse falar da onde Deus nos arrancou, irmão, homem nenhum poderia nos arrancar. Porque outrora o diabo fazia com que nós nos ferisse, usurpando lá fora, mentindo lá fora, bebendo, fumando, fazendo coisas do mundo lá fora, alimentando uma fantasia na nossa vida. Nós se feria, nós auto se destruía, nós auto entrava em coisa aonde nós sabia que aquele caminho era morte. Mas Jesus, por amor a mim, a tua vida, Ele usou alguém um dia para dobrar o joelho pela tua vida, para ir de encontro a você, como fez com este homem. Pessoas atravessar de um lado para o outro para dizer para você que ainda tem uma solução, ainda tem uma esperança, e a esperança é Cristo, dono da graça, e esta graça está sobre este lugar nesta noite para te dar uma nova vida, uma nova esperança, e dizer que Ele quer você mesmo. Para o homem pode ser projeto falido, mas para Ele é uma nova história que Ele tem para a tua vida e para a tua história. Aleluia! A graça de Deus, ela nunca vai te lançar fora. Ela sempre vai te abraçar, para que você encontre a libertação na sua vida.